O ano de 1930 marcou um ponto de virada na história do Brasil. A Constituição de 1934, promulgada durante o governo de Getúlio Vargas, representou um marco importante na história constitucional do Brasil. Ela foi elaborada no contexto de um país que ainda lidava com os efeitos de uma república oligárquica e de profundas desigualdades sociais e regionais. A Constituição de 1934 foi resultado da Revolução de 1930, que levou Vargas ao poder e sinalizou a transição de uma república dominada pelas elites agrárias para um regime que visava, em teoria, um maior protagonismo do Estado na organização do país. A velha república, dominada pelas oligarquias cafeeiras, ruiu. Décadas de desigualdade econômica e exclusão política alimentaram a insatisfação popular. Direitos para um povo colono. O termo povo colono pode ser interpretado de diversas maneiras, mas geralmente se refere aos trabalhadores rurais, especialmente aqueles que estavam vinculados a relações de trabalho nas fazendas ou nas lavouras. Muitas vezes, em condições de semi-escravidão ou subordinação extrema. Essa questão é importante porque, apesar dos avanços de direitos para trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição de 1934 não chegou a transformar radicalmente a situação do povo colono, mas sim a introduzir algumas medidas que visavam garantir certos direitos para a classe trabalhadora em geral. Aqui estão alguns dos pontos principais da Constituição de 1934, que diziam respeito aos trabalhadores, e de certa forma, afetavam o povo colono, ou trabalhadores rurais. O assassinato de um político popular, João Pessoa, desencadeou protestos em todo o país. Esses protestos se transformaram em uma revolução. Essa revolução foi mais do que uma simples mudança de liderança. Ela representou uma profunda transformação no cenário social e político do Brasil. A velha ordem, com suas desigualdades arraigadas, foi desafiada. A demanda por uma sociedade mais inclusiva e justa ecoou por toda a nação. Direitos trabalhistas. A Constituição de 1934 consagrou importantes direitos para os trabalhadores urbanos e rurais. Um dos marcos foi a inclusão de dispositivos que garantiam a jornada de trabalho de 8 horas, o salário mínimo, o repouso semanal, a proibição do trabalho infantil, a limitação do trabalho feminino e a organização sindical. Esses direitos visavam melhorar as condições de vida e trabalho dos operários e camponeses. Reconhecimento da atividade sindical. Foi criada a possibilidade de organização sindical, o que representou um avanço importante na luta por direitos dos trabalhadores, incluindo os rurais, embora as condições no campo fossem ainda muito precárias, e o poder de organização fosse limitado pela estrutura latifundiária e pelas relações de trabalho tradicionais. Proteção ao trabalho rural. Embora o texto da Constituição de 1934 tenha estabelecido a igualdade de direitos entre trabalhadores urbanos e rurais, na prática, o Brasil rural ainda era marcado por uma estrutura extremamente desigual. A grande maioria dos trabalhadores rurais vivia em condições de pobreza e dependência econômica das grandes propriedades de terra. O Estado ainda não havia desenvolvido políticas públicas eficazes para transformar a realidade dos camponeses e dos colonos. A política de assistência ao trabalhador. A Constituição de 1934 também começou a criar um sistema de seguridade social, mas as políticas ainda estavam em fase embrionária, e a cobertura para os trabalhadores rurais era limitada. A aplicação dessas normas no campo era difícil devido à força das oligarquias rurais e à falta de uma estrutura estatal eficaz nas regiões interioranas. Poderes do Estado. Getúlio Vargas, com o apoio de movimentos trabalhistas e sindicatos, consolidou um Estado mais centralizador que passaria a ter um papel mais forte na regulamentação das relações de trabalho. Essa centralização visava, entre outras coisas, fortalecer a indústria nacional e reduzir a dependência das grandes oligarquias rurais, que ainda exerciam enorme poder político e econômico. A Revolução de 30 preparou o terreno para uma nova era na história brasileira, marcada pela ascensão de Getúlio Vargas e a criação da Constituição de 1934. Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 como chefe de um governo provisório.
Seu governo inicial não tinha uma constituição formal. O país estava em um estado de transformação, desafios e limitações. Embora a Constituição de 1934 tenha representado um avanço, ela foi limitada em muitos aspectos, especialmente para os trabalhadores rurais. As condições de vida no campo eram ainda muito difíceis, e a estrutura de latifúndio e trabalho precário continuava a ser a realidade para a maioria da população rural. Além disso, muitas das disposições da Constituição de 1934 não foram plenamente implementadas devido à resistência das elites rurais e ao poder limitado do Estado nas regiões mais afastadas. Somente com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, é que os direitos trabalhistas começaram a se tornar mais eficazes e abrangentes, incluindo os trabalhadores rurais. A velha ordem havia desaparecido, mas uma nova ainda não tinha sido definida. Vargas, um líder carismático e pragmático, enfrentou a difícil tarefa de reconstruir a nação. A ausência de uma Constituição criou um senso de urgência. O Brasil precisava de um novo contrato social. Esse contrato abordaria as demandas da Revolução. Ele também lançaria as bases para uma sociedade mais estável e justa. O governo provisório, sob a liderança de Vargas, embarcou na criação de uma nova Constituição. Essa Constituição, promulgada em 1934, remodelaria o tecido político e social do Brasil. A Constituição de 1934 emergiu de um período de intensa agitação política e social. A Revolução havia desencadeado uma onda de demandas por mudanças. Os movimentos trabalhistas, ganhando força, clamavam por melhores condições de trabalho e justiça social. O espectro de ideologias autoritárias pairava no ar, oferecendo soluções aparentemente simples para problemas complexos. A Constituição visava estabilizar a nação, abordando essas forças concorrentes. Ela buscava equilibrar as demandas trabalhistas com a necessidade de crescimento econômico. Tentava conciliar os apelos por justiça social com a preservação dos ideais democráticos. A Constituição de 1934, portanto, representou um compromisso. Ela refletiu as aspirações de uma nação que lutava para se firmar em um mundo em rápida transformação. A Constituição de 1934 introduziu mudanças significativas no sistema político brasileiro. Ela concedeu o direito de voto às mulheres, uma conquista histórica na democracia latino-americana. Consagrou direitos trabalhistas, incluindo o direito à sindicalização, salário mínimo e limites para a jornada de trabalho. Essas disposições visavam atender às reivindicações da classe trabalhadora e promover a justiça social. Além disso, a Constituição estabeleceu o sistema de voto secreto. Essa reforma visava reduzir a fraude eleitoral e fortalecer a democracia. Essas mudanças, embora imperfeitas, marcaram um passo significativo em direção a um Brasil mais justo e democrático. Conclusão. A Constituição de 1934, ao consagrar uma série de direitos para os trabalhadores, representou um passo importante para a luta por justiça social e melhores condições de trabalho no Brasil. No entanto, no caso específico do povo colono ou dos trabalhadores rurais, a implementação de direitos foi parcial e as condições de vida no campo permaneceram precárias. O verdadeiro avanço para esse segmento da população viria mais tarde, com a CLT de 1943 e com outras reformas que ocorreriam nas décadas seguintes, embora os desafios da desigualdade rural no Brasil continuassem por muito